Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Olha, peço mil desculpas para você que nós tivemos esse atraso de hoje. Estava celebrando uma missa de sétimo dia, a missa foi cantada, então exigiu um pouco mais de tempo. Todavia, é claro, eu sei que você estava aí esperando e nós vamos continuar firmes aqui, já indo para o segundo dia da segunda semana. Ontem nós tivemos a graça de refletir sobre o lugar de Nossa Senhora no plano redentor, no plano de nossa salvação. E nós descobrimos coisas maravilhosas, né? Especialmente que Nossa Senhora ocupa o centro deste plano redentor, em dependência com Cristo e junto com Cristo. E ainda avançamos para coisas mais profundas ainda na relação que existe entre cada pessoa da Santíssima Trindade e a Santíssima Virgem Maria. E vimos que ela foi, é claro, exaltada, escolhida por cada uma das pessoas da Trindade, não só pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e que por intermédio da Santíssima Virgem, nossa santificação, a santificação das nossas almas, vai se cumprir. E isto é vontade de Deus. Isso está claro no modo como Deus procedeu, escolhendo a ela neste momento tão importante de nossa salvação. Então, esta mesma conduta da Trindade nos mostra claramente que o lugar de Nossa Senhora é o centro com Jesus e na dependência de Jesus. Então, nós vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa graça de continuarmos firmes aí, em união de vida com ela. E é claro, também pedindo que você, cada vez que rezar o seu terço, que meditar os mistérios do Rosário, você também cresça em devoção e em união espiritual com Nossa Senhora. E hoje, no segundo dia, na página 191, nós vamos meditar sobre a Mãe do Cristo Total. Vamos entender esta expressão e, é claro, vamos começar rezando a ladainha do Divino Espírito Santo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Spiritus Sancte, audi nos, Spiritus Paraclite, exaudi nos, Pater de Celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor Mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Spiritus Veritatis, miserere nobis, Spiritus Sapientiae, miserere nobis, Spiritus Intellectus, miserere nobis, Spiritus Fortitudinis, miserere nobis, Spiritus Pietatis, miserere nobis, Spiritus Recti Consilii, miserere nobis, Spiritus Scientiae, miserere nobis, Spiritus Sanctim Timoris, miserere nobis, Spiritus Caritatis, miserere nobis, Spiritus Gaudii, miserere nobis, Spiritus Pacis, miserere nobis, Spiritus Virtutum, miserere nobis, Spiritus Multiformis Gratiae, miserere nobis, Spiritus Adoptionis Filiorum Dei, miserere nobis, Purificator Animarum Nostrarum, miserere nobis, Mi Ecclesiae Catholicae Sanctificator et Rector, miserere nobis, Celestium Donorum Distributor, miserere nobis, Discretor Cogitationum et Intentionum Cordis, miserere nobis, Dulcedum in tuo servitium incipientium, miserere nobis, Corona Perfectorum, miserere nobis, Gaudium Angelorum, miserere nobis, Illuminatio Patriarcharum, miserere nobis, Inspiratio Prophetarum, miserere nobis, Os et Sapientiae Apostolorum, miserere nobis, Victoria Martyrum, miserere nobis, Scientia Confessorum, miserere nobis, Puritas Virginum, miserere nobis, Unctius Sanctorum Omnium, miserere nobis, Propitius esto, pace nobis Domine, propitius esto, exaudi nos Domine, Abomni peccato, libera nos Domine, Abominibus tentationibus et insidiis diaboli, libera nos Domine, Abomni presumptione et desperatione, libera nos Domine, ab impugnationem veritatis agnite, libera nos Domine, ab invidentia fraterne gratiae, libera nos Domine, ab omni obstinatione et impenitentia, libera nos Domine, ab omni negligentia tempore animi, libera nos Domine, ab
ab omni munditia mentis et corporis, libera nos Domine, ab eresibus et erroribus universals, libera nos Domine, ab omni malo spiritu, libera nos Domine, a mala et eterna morte, libera nos Domine, per aeternam ex Patre ex Filioque processionem Tua, libera nos Domine, per miraculosam conceptionem Filii Dei, libera nos Domine, per descensionem Tuam super Christum baptizatum, libera nos Domine, per sanctam apparitionem Tuam in transfiguratione Domini, libera nos Domine, per adventum Tuum super discipulos Christi, libera nos Domine, in die iudici, libera nos Domine, peccatores, te rogamos audinos, ut nobis parcas, te rogamos audinos, ut omnia ecclesia membra vivificare et sanctificare te digneris, rogamos audinos, ut vere pietatis, devotionis et orationis donum nobis dare te digneris, rogamos audinos, ut sincerus misericordiae caritatisque affectus nobis inspirare te digneris, rogamos audinos, ut spiritu novum et cor mundum in nobis creare te digneris, rogamos audinos, ut veram pacem et cordis tranquillitatem nobis dare digneris, te rogamos audinos, ut ad tolerandas propter justitiam persecutionis nos dignus et fortes te efficias, rogamos audinos, ut nos in gratia Tua confirmare te digneris, rogamos audinos, ut nos in numerum electorum Tuorum te recipiens, rogamos audinos, ut nos exaudire digneris, te rogamos audinos, Spiritus Dei, te rogamos audinos, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, refunde in nos Spiritum Sanctum, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, emite promisso in nos Patris Spiritum, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, a nobis Spiritum Tuum, Spiritus Sanctum, audinos, Spiritus Paraclitum, exaudinos, emite Spiritum Tuum et creabuntur. et renovabis facie intere. Oremus, Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et Deus sempre consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós, São José, rogai por nós, São João da Cruz, rogai por nós, Santo Afonso Maria, rogai por nós. Omne Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então vamos lá, com a graça de Deus, espero que todo mundo esteja aí atento, com a consciência aberta, porque hoje nós temos também aí desde a página 191, temos vários pontos a serem trabalhados, pelo menos 3, até a página 198, então temos muito trabalho pela frente. Vamos então lembrar aí dessa introdução que São Luís nos faz, né? A primeira coisa que ele diz é que São Luís Grignion de Montfort nos deixou entrever desta maternidade única da Santíssima Virgem, quando nos mostrou Deus Pai, Deus Espírito Santo, dando a Maria o poder de gerar Cristo, Verbo encarnado, e todos os membros de seu corpo místico. Então, faz parte da missão de Nossa Senhora a geração do corpo de Cristo, do seu corpo místico. Esse é o momento de dedicar nossa meditação a esse mistério de graça, tão pouco conhecido por um grande número de almas, mesmo aquelas mais devotadas à Santíssima Virgem, né? Peçamos as luzes do Espírito Santo para compreender que não há em Maria senão uma só maternidade. Temos o costume, e com razão, de distinguir sua maternidade divina e sua maternidade espiritual. Mas, na realidade, essa dupla maternidade se resume em uma só. Cristo é mãe do Cristo total. O que quer dizer que ela é, ao mesmo tempo, mãe de Jesus Redentor e de seus resgatados, contidos nele espiritualmente. Então, é um mistério muito profundo, porque há essa tentativa de separação.
até mesmo dentro do seio da igreja. Como eu tenho dito para vocês aqui, de diversas situações difíceis, né? E que excluem Nossa Senhora ou a diminuem. E ainda, essa maternidade completa de Maria se desdobrou em 3 fases que nós vamos conhecer hoje. No dia da Anunciação, ela concebeu. Durante os 33 anos da existência terrena de Nosso Senhor, ela o carregou. E nos carregou também no seu coração doloroso. E sobre o Calvário, perto da cruz de seu divino Filho que expirava, ela nos gerou com o preço de seus sofrimentos corredentores. Então vamos, com muito amor, devotar este amor, muita caridade, nos voltar para isso. Então, concebeu a Cristo, nos carregou no seu sofrimento e nos gerou ali, no sofrimento redentor, enquanto seu Filho expirava, pagando com o preço do seu sangue. Então, o que importa compreender, em primeiro lugar, é que a Santíssima Virgem concebeu de modo muito perfeito o Cristo. Ela não foi apenas uma mãe natural. É muito importante isso. Em virtude das luzes que inundavam sua alma, ela o concebeu não somente de maneira corporal e em seu ventre, mas antes de tudo, de maneira espiritual em sua inteligência e em seu coração. Ela o concebia redentor, unido aos seus resgatados e comunicando-lhes a vida sobrenatural. Isso está muito claro nas palavras do anjo, né? Porque interessante isso, o anjo primeiramente comunica ou dialoga com a inteligência de Nossa Senhora, né? Quando ela pergunta, inclusive, né, como vai se proceder tudo aquilo, então ele diz claramente como é que vai ser. Ele diz a inteligência dela. Então, ao consentir tal maternidade, é óbvio que Nossa Senhora não podia ignorar que a obra redentora seria dolorosa, né? Então ela já gozava então daquela ciência infusa da Imaculada, principalmente durante sua permanência no templo de Jerusalém, uma ciência adquirida dos livros santos lhe fizera conhecer e adquirir todos os detalhes concernentes ao Messias anunciado pelos profetas. Não seria o Messias glorioso, conquistador de um reino terrestre, mas um homem de dores, resgatado, vindo resgatar por meio de seu sangue a humanidade completa. Então, Nossa Senhora, por exemplo, leu o profeta Isaías, né? O servo sofredor. Muitas coisas ali ela já tinha concebido. As palavras tão significativas do anjo repetiam-no ainda: eis que conceberás e darás à luz um filho. Então, isso é até uma coisa que eu já mencionei aqui. E é muito claro que ela já sabia de muita coisa, né? Inclusive ela foi avisada depois. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, com pleno conhecimento de causa, ela concebia Nosso Senhor enquanto Redentor. E aquilo que os pais da igreja, né, especialmente Santo Agostinho, dizia: prius mente quam corpore. Primeiro ela concebeu na mente, na inteligência, e depois no corpo, no ventre. É por isso que não seria exato dizer que ela concebia Jesus corporalmente e nós espiritualmente. É importante sempre manter essa unidade dos resgatados com o Redentor. É preciso dizer que ela concebia Jesus em sua plenitude, ao mesmo tempo corporalmente e espiritualmente. Corporalmente enquanto homem-deus, com seu corpo natural, seu corpo físico, e espiritualmente enquanto Salvador dos homens, com seu corpo espiritual ou místico. Então, não tem como ela conceber só uma parte.
de Cristo, como muitos tentam fazer, inclusive a teologia protestante, né? Que nega esse papel de Nossa Senhora unido o seu trabalho ali, a participação na redenção, em primeira a participar da redenção, né? Então, lembre-se bem, isso é muito importante. É preciso dizer que ela concebia Jesus em sua plenitude, ao mesmo tempo corporalmente e espiritualmente. Corporalmente enquanto homem, Deus, com seu corpo natural e físico. Espiritualmente enquanto Salvador dos homens, com seu corpo espiritual ou místico. E essa concepção espiritual que abrangia todos nós, precedeu a outra. Maria sendo então nas mãos de Deus, não um instrumento cego, mas um instrumento livre, que dá seu consentimento com a clara intelecção do mistério. Estava ali tudo diante dela, né? Não teve engano, não teve parcialidade, né? Como talvez alguém possa dizer, mas ela não sabia tudo. Depois, é preciso reconhecer esta parte de carregar os membros, né? Nos carregar durante os 33 anos da vida humana de Nosso Senhor. Começamos lá na noite de Natal, no estábulo de Belém, Nossa Senhora dá à luz a Jesus, mas não dará à luz seus resgatados, senão somente no Calvário. É ali que a sua maternidade é declarada pelo próprio Cristo. Eis aí a tua mãe. Então assim ordenou o Pai, pois a morte dolorosa do Salvador era necessária para que recebêssemos a vida. Então Nosso Senhor fala claramente, se o grão de trigo não for jogado na terra, não cair na terra, não morrer, não produzirá frutos. Que mistério, hein? A divina vítima não reconciliou os homens com o Pai e não os tornou participantes de sua filiação, senão por meio do seu sacrifício sangrento. Para dar exemplo para nós, para saber que essa coisa não vai ser fácil. Tem que haver uma morte. Tá vendo aí, nesses dias a gente falou assim, até da morte da nossa vontade, no sentido de colocá-la à disposição de Deus totalmente. E assim por diante. Lá no Templo de Jerusalém, página 193, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. No Templo de Jerusalém, seu recém-nascido de 40 dias não ignora que essa oferta é um prelúdio da oferta da cruz. A senhora já sabe, e ela ouviu do profeta Simeão. Coisas difíceis, né? O gládio que transpassaria o seu coração materno. E assim vai. Precisou partir para o Egito, né? Fugindo da fúria de Herodes. Viu ali também Nosso Senhor sofrer com aquilo. Você imagina, gente? Sair lá de Israel para o Egito, né? Coisa mais difícil. Quando Nosso Senhor é encontrado no templo, aqueles 3 dias de angústia, que inclusive Santo Afonso fala que aqueles 3 dias imaginando que Jesus estava perdido, que ela teria perdido o seu tesouro, foram mais dolorosos do que os 3 dias dele no sepulcro. E ainda mais tarde, lá na cruz, a madeira e o ferro na oficina de Nazaré, como ela podia deixar de pensar na cruz e nos pregos do Gólgota? Os profetas não anunciaram as mãos e os pés transpassados do Salvador? Salmo 21. E durante os anos da vida pública, quanto não deve ter sofrido diante do desdém, do desprezo que tinham por Jesus seus próprios compatriotas de Nazaré, que chegaram um dia a bani-lo, a expulsá-lo das cidades dele, e assim por diante. Temos aqui uma série de coisas, né? Assim,
na página 194, é possível constatar, primeiro parágrafo, em cada dia, em cada hora, a Virgem podia dizer: sofro e me imolo como meu Jesus pelos filhos que carrego em meu espírito e em meu coração. Por eles colaboro com a obra redentora. Ela é mulher forte que atravessa com um coração magnânimo estes longos anos de gestação de nossas almas. Essa é a palavra do nosso autor. Então, é muito agradável pensar para nós que a Santíssima Virgem tinha presentes, tanto ao seu pensamento quanto ao seu amor, os fiéis da igreja de seu divino Filho. Em todos esses momentos. E lá na tranquilidade de Nazaré, Nossa Senhora pensava nos futuros habitantes dos claustros, dos contemplativos, dos místicos, nas pessoas virgens, e todos esses corações amorosos, inclusive o seu, que hoje se prepara para se tornar escravo desta rainha tão boa. Mas sempre, e principalmente no tempo da paixão, a Virgem não podia desviar seus olhares dos pecadores, daqueles que depois da cruz e das graças dos sacramentos continuariam a cometer a iniquidade. E uma exclamação: como esses tornavam então sua gestação infinitamente dolorosa. Ela que, para ter o Filho de Deus, foi preservada das dores, porque as dores eram a maldição que foi colocada lá no Gênesis. Ela foi preservada das dores e teve um parto virginal, que é um milagre. Para quantos o sangue de seu filho seria inutilmente derramado? Sim, os pecadores, todos os pobres pecadores, os ladrões penitentes, as Madalenas arrependidas, os pródigos de todos os séculos, que retornarão à casa do Pai, e aqueles que nunca desejarão voltar, tornavam cada vez mais pesado o seu coração, a sua maternidade. Certo? Na página 195, já caminhando para o nosso final, né? Nós temos aí ainda 2 páginas e meia, a terceira parte, né? O parto de Nossa Senhora no Calvário. O de Belém só conheceu alegria e êxtase. Não deveria e não poderia ser de outro modo. Agora, lá no Calvário, ela estava pronta para uma nova maternidade, né, que já estava presente desde o início. Mas aqueles 33 anos foram uma nova gestação, como nós estamos aqui 33 dias também sendo gestados. Agora, que contraste entre essa noite radiosa do Natal e o dia tenebroso do Calvário. No meio daquelas trevas, né, nós poderíamos até imaginar o que hoje eu falava no sermão, nesse dia de São João da Cruz, né, coisas que ele deixou mais aclaradas nos seus escritos, que existe uma noite escura dos sentidos e uma noite escura da alma. E que uma é mais profunda do que a outra, e que a última mostra a predileção e a eleição de uma alma que Deus deseja elevar à perfeição. Olha só, Nossa Senhora viveu aquela noite escura da alma no dia do Calvário do seu Filho. Vendo ali os judeus caçoarem, blasfemarem, e vendo o seu filho se tornando irreconhecível, coberto de feridas dos pés à cabeça, parecendo uma lepra imunda dos próprios pecados de que nós cometemos. E ali ele foi feito pecado, a fim de expiar sobre sua carne inocente
nossos crimes incontáveis, nossas ofensas à majestade e à santidade de Deus. E tem algo também muito forte que, preparando um sermão esses dias também, eu me deparei com uma forma de entender este sacrifício, que nosso Senhor quis morrer assim, apresentou-se assim, com a morte tão cruel, para mostrar o quão terrível é o pecado, que é capaz de matar inocentes. Mas não só matar com requintes de crueldade. É isso que faz o pecado. Para muitos que não conseguem ver a malícia, a maldade e a feiura do pecado, está aqui. Nosso Senhor mostrou, colocou o pecado exposto. Então ela vai diretamente ao coração do Pai para recair em seguida sobre a terra em graças incontáveis de reconciliação e de perdão. Página 196. Então, diante dessas graças que foram derramadas pelos méritos de Nosso Senhor na cruz, que Nossa Senhora acolhe tudo isso na sua alma consternada, sofredora, dolorosa, e começa a distribuir tudo isso à humanidade. Ela oferece por nós sua própria vida, seus sofrimentos, e ao mesmo tempo em que oferece a vida e os sofrimentos de Jesus. Ela nos gera para a vida divina de seu Filho, que expira. Maria nos coloca no mundo em conformidade com a grande lei formulada por Deus na noite da queda de nossos primeiros pais. In dolore paries, darás à luz com dor. Então, de uma forma diferente, ela dá à luz agora, diferentemente daquela primeira vez. Lembre-se que Deus veio visitar também Adão e Eva no final da tarde, ao cair da tarde. Lá já era a noitinha. Então, uma noite terrível. Então, justamente por isso, nosso Senhor crucificado esperou o momento em que sua obra redentora se consuma para proclamar a maternidade total de Maria. E essa maternidade vai permanecer até então em segredo, no mistério da encarnação. Encontra agora no Calvário o seu cumprimento perfeito. E é bom nós escutarmos isso, gente, porque tenho certeza que muita gente fica aí se perguntando, mas Nosso Senhor não deu Nossa Senhora como mãe só para São João? Não. Ele nos deu ela como mãe a todos nós, membros da humanidade representada em São João. E isso fica muito claro com este tipo de reflexão que mostra a totalidade de Cristo que ela concebeu no seu corpo natural ou físico e também no seu corpo espiritual ou místico, né? Que é a igreja. Todos aqueles dessa descendência, destes novos dois, esse novo Adão e essa nova Eva. Tá bom? É muito importante sabermos isso. Palavra forte. Mulher. Mulher. Mãe corredentora. Minha associada. Minha colaboradora. A companheira de minha vida, de minha morte. A mulher predita no paraíso terrestre para esmagar comigo a cabeça da serpente infernal. Mulher, nova Eva, verdadeira mãe dos vivos. Sim, de todos os homens, na pessoa do meu discípulo, são vossos filhos, todos puros e os purificados, lavados em meu sangue, banhados de vossas lágrimas. Inocentes ou penitentes, reconheço-os como meus irmãos amados.
porque por meio de meu Espírito Santo comunicais e comunicareis a eles, até o fim dos tempos, essa vida que recebo do Pai. Então, mais um argumento para sustentar que na pessoa de São João estava ali toda a humanidade, né? Porque Nosso Senhor quis para si como irmãos os apóstolos, e ainda em outro momento, quando alguém tentou elogiar a mãe dele, ele disse: todos aqueles que escutam o que eu falo e cumprem as minhas palavras são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Então, há sim uma extensão, né, deste reconhecer irmãos, membros de si, membros de uma só família, de um mesmo corpo, por parte de Nosso Senhor. Tá bom? João, meu discípulo e meus sacerdotes, meus apóstolos, todos os fiéis da igreja, eis Maria, vossa mãe. Ao me conceber em Nazaré, ela concebia o corpo e o espiritual do qual sou a cabeça. Finalzinho da página 196. Foi por isso que ela vos carregou em seu coração doloroso durante todos os anos da minha vida terrena. E agora que vou morrer, ela vos gera para esta vida de graça que minha paixão e sua compaixão conquistam para vós. É poético, não é, gente? A minha paixão e a compaixão dela. O mistério da redenção e da corredenção. E daí por diante, né? Acho que todos nós vamos nos enfileirando aí, nos aderindo e nos configurando a essa realidade. Tá? E para terminar, algumas conclusões. Santíssima Virgem é verdadeiramente mãe da Igreja, corpo místico de Jesus Cristo. Ela é a mãe de todos os homens, mãe até mesmo dos pagãos, ainda que de maneira muito imperfeita, no sentido de que ela, e somente ela, é chamada a gerá-los um dia para a vida sobrenatural. Outra conclusão. Maria é mãe dos cristãos que vivem em estado de pecado mortal, porque também eles foram gerados para a vida da graça santificadora no dia do batismo, e porque procura sempre obter para eles graças que desenvolvem a fé e a esperança e os prepara para uma conversão. Ela também, em relação aos batizados, que permanecem na graça, que buscam sempre se confessar quando recaem, ela sustenta esses que procuram viver na graça e na caridade. Maria é sua mãe de modo muito perfeito, atenta ao seu contínuo e progressivo crescimento na prática das virtudes. Inclusive, no Tratado da Verdadeira Devoção, né, São Luís diz que ele examina a maternidade espiritual de Nossa Senhora com relação aos eleitos, isto é, aqueles que a Santíssima Virgem vai gerar para a vida da glória. Né? Tem esses que fomos gerados para a vida da graça, agora também mãe daqueles que serão gerados para a vida da glória. Isto é muito adequado, pois na realidade somente esses contam. Portanto, somente dos pecadores saídos deste mundo na impenitência final é que ela não é mãe. Né? Não tem como Nossa Senhora ser mãe dos réprobos no inferno. Ela foi, mas não é mais. Como Raquel, e mais do que Raquel chorando seus filhos mortos, Maria permanece inconsolável. Eles não existem mais para ela, estão eternamente mortos, quanto a fizeram sofrer sobre o Calvário. Quanto a nós, vamos desejar viver eternamente, não esqueçamos jamais que somos fruto de suas dores, seus verdadeiros filhos, irmãos do seu filho primogênito. Certo? Ele é o primeiro e nós somos os mais novos. Como dizia um professor meu,
Nosso Senhor Jesus Cristo é o irmão mais velho, mais experiente e melhor. Professor de teologia. E as leituras para o dia de hoje, se você ainda não fez, né? Ainda tem aí o resto da noite e da madrugada. São Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Com esse ensinamento, releia a Anunciação e a encarnação do Verbo. E a leitura dessa semana tem sido feita do tratado, né? Números de 120 a 133, não é só um ou outro, né? É do 120 ao 133, a perfeita consagração a Jesus por intermédio de Maria. Certinho? Vamos concluir então hoje rezando, pedindo a Nossa Senhora esta graça de permanecer fiéis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix celi porta, sumens illud ave, Gabrielis ore, funda nos in pace, multans eve nomen, solve vincla reis, profer lumen cecis, mala nostra pelle, bona cuncta posce. Monstra te esse matrem, summa te per te preces, qui pro nobis natus tulit esse vir, tulit esse tuus, virgo singularis. Inter omnes mitis, nos culpis solutos, mites facta te castos, vitam presta puram, danus vitam presta puram, ut videntes Iesum, semper coletemur. Sit laus Deo Patre, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, Tribur Honor Unus. Amém. E eu, antes de terminar hoje, de dar a bênção final, quero só deixar uma palavrinha para você, que nós estamos preparando a missa do dia 8, vai ser uma missa cantada, talvez uma missa solene, né? E nessa missa, nós queremos que o maior número de pessoas participe, que você também possa se organizar para estar aqui no dia 8, apesar de ser uma terça-feira, mesmo que você more em outro lugar, quiser estar aqui, será uma grande oportunidade de você conhecer vários elementos da tradição, não só litúrgica, mas também espiritual, né? Então nós vamos preparar alguns detalhes muito importantes, inclusive que todos estejam um pouco mais uniformizados, as senhoritas e senhoras com seus véus, os rapazes com seu terno, e vamos fazer uma foto oficial para lembrar desse dia e que você guarde, né? Porque tudo isso é muito importante. Depois, quando estiver mais perto, eu vou anunciar onde vai ser a igreja. Infelizmente não vai ser possível realizar a consagração aqui na nossa capela, por causa do tamanho da capela, não cabe muita gente. E nós já temos aí mais de 60 pessoas inscritas para se consagrar ou para renovar a consagração, tá? Então, é com muito esmero que nós estamos procurando fazer esta preparação diária, né? Já estamos aí avançando para o 20º dia. E nós temos a graça de poder chegar ao final como vitoriosos, todos nós, né? Isso é um dia realmente especial. Lá naquele dia também, dia 8, eu quero colocar-me à disposição para atender confissões, para dar uma direção, lá mesmo na paróquia onde vai ser a missa. Eu vou deixar para avisar mais proximamente do dia, mas vai ser aqui em Goiânia. Então, é só para o pessoal fica meio ansioso, fica fazendo inúmeras perguntas fora de hora, então calma, né? Tudo vai a seu tempo. Mas é uma igreja mariana também, né? Onde nós também vamos ter a graça de
contemplar ali mais lugares, você ficar mais à vontade para a sua consagração, tá bom? Reze para que dê tudo certo e que seja realmente um dia inesquecível para todos nós. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Per intercessione beate Maria Virginis et Dominum Angelorum et Sanctorum, benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti descendat super te et manet sempre. Amém. Muito obrigado, um grande abraço. Depois dessa bênção, fique com Deus e com Nossa Senhora.